Então, a gente tem aí realmente um espectro novo assim, no mercado para explorar. Tem gente que já faz Customer Experience há muito tempo, só que tem muita gente que ainda está confusa em relação a isso. Eu atendo bem meu cliente, para por aí? Não, é muito mais complexo do que isso, colocar o cliente no centro da experiência. Olá, sejam muito bem-vindos ao Clientividade, seu podcast sobre negócios, marketing, relacionamento com o cliente, conexão com o cliente. Eu sou Renata Maranhão. Eu sou Ana Saragossa e hoje a gente recebe a Cecília. Que melhor que eu apresentá-la, é ela mesmo se apresentar, porque ela tem de marcas super legais e ela tem uma experiência incrível em experiência de cliente, que a gente acabou de falar. Conta um pouquinho de você, Cecília. Oi, pessoal. Oi, Ana. Oi, Renata. Obrigada por me receberem aqui. Estou muito feliz de estar aqui no Clientividade com vocês. Meu nome é Cecília Campos. Eu sou Head da área de Customer Experience na Trek.co. E a ideia é trocar um pouquinho com vocês sobre clientes, sobre cultura centrada no cliente, como é que a gente pode tornar o mercado um lugar mais legal, né, para os nossos consumidores, pacientes, estudantes, etc. Então, estou aqui para a gente trocar e estou muito feliz. Deixa eu já começar a perguntar, porque daí você falou assim, estudantes, pacientes, você misturou bastante, né? O seu público. Explica para a gente um pouco do seu público, primeiramente. O que a Trek.co faz e qual que é o seu público? Perfeito. Bom, a gente fala sobre cliente, né? A gente está falando sobre todos os tipos de cliente. Então, dependendo do serviço que é prestado, né, que é oferecido, a gente está falando de um cliente que não é um cliente simplesmente um consumidor, alguém do varejo. A gente pode estar falando também de um paciente, né? Então, os hospitais, as clínicas, os laboratórios, eles atendem pacientes. Os pacientes são clientes também. Só que a jornada do paciente é uma jornada específica, né, que é da parte da saúde, muito mais delicada em alguns pontos. É um consumidor que ele não é sozinho, ele tem a família ao entorno dele, quando se fala, por exemplo, de um paciente que está internado. A experiência que vai atingir ele é uma experiência que não é só dele, a experiência de quem está próximo, dos amigos que vão visitar, etc. Né? Da mesma forma, o estudante ou o aluno, que a gente fala. Quando a gente está falando de business que tem a ver com escola, inclusive até uma questão, né? Pô, será que escola é um business? Não é, porque tem uma outra proposta, né? A gente também está falando de uma experiência que vai muito além de uma pessoa única. Então, se a gente estiver falando de pessoas mais jovens, né? Escola ali de crianças, etc., o cliente principal é o pai, é a mãe, é quem está acompanhando ali. A partir do momento que o adolescente, né, a partir de 15, 16 anos, já começa a ter suas próprias escolhas, suas decisões, suas percepções mais assertivas ali, de ele como cliente, aí, claro, ele vira um agente muito mais forte ali, realmente, de, né, vou ficar nessa escola, não vou, não estou gostando, um grande influenciador da tomada de decisão, mesmo que ela seja feita pelos pais. Então, é outra jornada, o cliente, ele é um estudante, é um aluno, então, existem particularidades olhando para esse cenário, que são muito diferentes se a gente olhar simplesmente para um cliente do varejo ou da indústria, né, etc. Então, e vocês a palavra também cliente atendemos também. Então, a palavra cliente ela abrange muito, mas como recentemente a gente adquiriu uma operação que era muito focada em paciente, hoje a gente fala bastante jornada do paciente, jornada do cliente, né? E o que vocês também fazem? A gente trabalha com tecnologia, né? Nossa empresa é empresa de tecnologia. A gente oferece o serviço ali de expertise que a gente tem também para os nossos clientes. Então, a gente tem uma plataforma, na verdade, mais de uma plataforma, enfim, tecnologia, que permite a gestão de indicadores de experiência do cliente. Então, a gente faz o disparo de pesquisas, né? Diferentes pesquisas em diferentes canais, WhatsApp, SMS, e-mail, QR Code, lista de links, etc., coleta esses dados, que são os feedbacks dos clientes, né, o retorno deles sobre a marca, sobre a experiência, sobre o produto, etc., e permite que essas informações sejam organizadas em dashboards, né, em painéis, para que os gestores os gestores das empresas decidam de forma estratégica com base na voz do cliente. Então, o que a gente faz é proporcionar que a voz do cliente final chegue à mesa de decisão dos diretores da empresa. O que meu cliente está falando sobre mim, sobre a minha marca, né? O que ele está achando? Então, o que a gente quer fazer é isso, é colocar o cliente no centro das operações das empresas. O cliente do nosso cliente tem que ter voz. Essa é a nossa missão. E como que capta isso? Através de pesquisas. Então, por exemplo, a gente pega uma jornada lá de um cliente do varejo. A pessoa vai lá, compra, aí ela testa o produto, devolve porque não gosta, ou continua com esse produto, faz uma recompra, ou então nunca mais compra, né? Então, existe toda uma série de interações, né, nessa jornada que vão trazer algum sentimento à tona.
ali para a pessoa. Então, quando a gente fala de Customer Experience, a gente está falando realmente da quantidade de sentimentos bons ou ruins que eu, como consumidora, senti quando tive contato com determinada marca, desde o momento que eu não era cliente. A gente tem aí essas interações, tem esses sentimentos. Como chamou a atenção, como que foi captado. E de um paciente, por exemplo, é o relacionamento dele com algum humano, ou com o hospital, ou consultório, ou tudo? Tudo, exatamente. Então, primeiro momento que eu fui fazer um exame, como é que eu fui atendido, como é que foi o cadastro, se eu esperei muito, se eu não esperei, né? Como é que eu me senti na hora do exame, se me trataram bem, se eu recebi sorrisos, se eu fiquei com medo em algum momento, se a porta estava aberta, se a porta estava fechada, tudo, né? No caso da experiência do paciente, ainda até mais delicado, porque a gente só vai, né? Enfim, contratar um serviço de saúde, utilizar um serviço de saúde, a gente está num momento vulnerável, né? Querendo saber de algum resultado de exame, né? Ou, enfim, indo buscar ajuda médica. Então, a gente está mais sensível. Então, essa experiência do paciente, ela tem um quê a mais, que é o seguinte, a gente precisa não só ter um ótimo serviço prestado, né, como a gente precisa ter muita empatia, muita conexão. As pessoas não estão ali, né, não estou no shopping comprando alguma coisa, estão buscando saúde. Então, entender essa experiência como algo central da entrega é fundamental para que a pessoa saia satisfeita, recomende o hospital, recomende a clínica, né, faça esse marketing boca a boca, que está totalmente atrelado aí à experiência do cliente. Isso que você falou eu acho interessante, porque a gente tem a maior parte do nosso PIB brasileiro é de empresa prestadora de serviço. E serviço é extremamente intangível, a gente precisa ter algo que mensure, né? A gente pode colocar processos na nossa empresa falando, você vai ter que falar bom dia, você vai ter que abrir a porta, você vai ter que fazer isso. Mas lá na hora, naquele momento verdade, muita coisa pode acontecer. Pode ter um atendente que está também com o pai hospitalizado e está de ovo virado. Pode acontecer muita coisa. E se a gente não mensura, se a gente não traz ali informação com quem que o cliente está comparando, como que a gente vai melhorar? Se o nosso ouro, eu sempre brinco disso, né? O nosso ouro, antes de estar fora, ele está dentro. Antes de vender para fora, quem que tem que aprovar nossas ofertas é o nosso cliente, né? E aí, com isso, eu queria te perguntar, você citou aí todas as empresas de serviço, extremamente vulnerável na entrega, né? Você também ajuda, como empresa, a ter pesquisas melhores? Porque existem pesquisas que eu estou querendo só reforçar o meu mérito, dependendo de como eu pergunto. Como que você lida com essa pesquisa em si, com essa arte de saber perguntar? Bom, a maioria, assim, a gente tem um mercado agora de Customer Experience que ele é muito novo, assim. Então, tem gente que já faz Customer Experience, né, que já cuida da experiência do cliente há muito tempo, mas não usa esse nome, né, inglesado, né, Customer Experience. O que é isso, né, como se fosse algo novo. Mas, na verdade, claro, né, em termos de prática, bom, a gente pode considerar algo bem novo mesmo, tem a ver, inclusive, com essa nova onda, né, econômica de que o comprador tem o poder de escolha, não são mais os grandes fornecedores que ditam as regras do jogo, né? Então, a gente tem aí realmente um espectro novo, assim, no mercado para explorar. Tem gente que já faz Customer Experience há muito tempo, só que tem muita gente que ainda está confusa em relação a isso. Eu atendo bem meu cliente, para por aí? Não, é muito mais complexo do que isso, colocar o cliente no centro da experiência. Então, a gente tem muitos clientes na Track.co que entram bastante imaturos em relação a CX, né, a Customer Experience. Eles não sabem muito bem por onde começar. Então, sim, o nosso trabalho é ser consultor nessa jornada. Então, vamos lá, como é que é a jornada de vocês, né? Qual é o primeiro contato com o cliente na marca? Como é que funciona? Em que momento ele tem interação com o time interno da empresa? Em que momento ele não tem? Quais são os pontos ali de maior sentimento? Quando ele recebe a entrega? É quando ele entra em determinado lugar para receber um serviço prestado? E a gente ajuda nesse mapeamento para, então, escolher quais são as pesquisas, né, que ele precisa fazer para ter aquela informação que ele precisa. E isso que você falou, Ana, de simplesmente, né, ter pesquisas para reforçar alguns entendimentos, é muito importante, porque a gente encontra isso também, por exemplo, NPS é Net Promoter Score, é uma das métricas mais famosas do mercado, né? E uma métrica que mede lealdade com a marca. Não necessariamente ela vai medir, aliás, ela não é desenhada para medir satisfação por interação. A gente tem outras métricas para isso. Ela é usada para medir, de fato, como a marca está posicionada aqui no meu coração de cliente, né? Então, enquanto eu recomendo essa marca para um familiar, para um amigo, de 0 a 10, quanto é que eu faço essa recomendação? Tem a ver com o quanto eu coloco a minha honra em jogo, quase, né? Agora, é diferente, por exemplo, de eu amar uma marca e, de repente, em determinada interação que eu tive ali de troca com
o time de atendimento eu não gostei, então eu vou dar nota 1, de 1 a 5, o CSAT, vou dar nota 1 porque eu não gostei, mas eu amo essa empresa. Então, são coisas extremamente diferentes que têm que ser usadas nos momentos certos, nos pontos certos da jornada para avaliar as questões certas. Se você utilizar um NPS ali, né, relacional, né, de convicção com a marca, de relação com a marca, para avaliar uma interação, já começa a bagunçar os dados, já começa a ter percepções mais bagunçadas ali de como avaliar, de fato, essa experiência como um todo na jornada da marca. Então, a gente faz, sim, essa consultoria, né? A gente ajuda, a gente entende, às vezes a gente chama o cliente e fala, olha, essas pesquisas de vocês aqui estão muito extensas, isso perde engajamento, o cliente não vai responder, vamos dar uma encurtada, né? Entender ali, ó, aqui o ideal para você é fazer like ou dislike. Acabou, porque essa pergunta é bem pontual, com like e dislike a gente já tem o que a gente precisa, não precisa botar rating aqui, né? Não precisa botar de 1 a 5, enfim. Então, tudo isso é um trabalho que vai depender do modelo de negócio do cliente, o que ele quer medir, em qual fase de maturidade de Customer Experience ele está. Alguns clientes já têm isso muito claro, mas muitos ainda precisam desse beabá para conseguir fazer um bom trabalho de Customer Experience. Eu ia perguntar isso, se existe resistência do cliente em si, em de repente, eu falei, não gostaria de fazer essa pergunta, se o resultado for X, eu vou ter que mudar completamente o setor Y. Existe essa preocupação? Existe sim. Principalmente algumas empresas que já estão mais engessadas, assim, né? E aí a gente tem, inclusive, um problema, muitas vezes, de que algumas métricas específicas são levadas ali para a participação dos lucros e etc. Então, o que acontece, muitas vezes? A gente pega o NPS, por exemplo. O NPS tem que estar acima de 80, acima de 90, para que a equipe seja recompensada ou alguma coisa assim. E aí as pessoas acabam focando no número em si e não no que o número quer dizer. Isso é muito comum. Isso é uma desconstrução que a gente vai trabalhando com os nossos clientes, né? Porque não adianta você ter um NPS que indica 80, 90, 100, se de fato você tem clientes que estão super insatisfeitos com a marca que não estão sendo ouvidos pela pesquisa. Então, por isso é importante saber em que momento que eu pesquiso. Se eu chegar no momento da jornada que eu só tenho os meus promotores, eu posso fazer qualquer pesquisa que eu quiser. Os clientes vão me dar a nota ótima. Mas e aí? Para que serve, afinal, a pesquisa? A pesquisa serve para colocar luz nos pontos ali, né, da jornada e entender o que eu posso melhorar. Então, é um trabalho de desconstrução, viu, Renata, isso que você falou, porque a gente tem que sempre voltar para a origem. Qual que é a origem? Qual que é o motivo da pesquisa existir? Se a gente esvaziar essa pesquisa, ela virar um número para, né, de performance, aí a gente está estragando toda a ideia da pesquisa, que é trazer feedbacks verdadeiros, né? Agora, uma pergunta que tem muito a ver aí com a pandemia, porque a pandemia modificou completamente a relação do cliente com a determinada empresa, modificou a forma, né, de relação. O que isso modificou para vocês? Você sentiu uma mudança de comportamento? Se sentiu... e o que vocês trouxeram de aprendizado dessa pandemia para o trabalho de vocês? A pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Então, muitas empresas aí como a Trek tiveram que se adaptar, mudar as peças do carro com o carro andando, né? Basicamente isso. Começa primeiro pela estruturação interna, né? Então, todo mundo volta para suas casas e aí a gente começa a entender como a gente pode ser assertivo na comunicação interna mesmo. Sem uma boa comunicação interna, sem uma boa organização na empresa, não há tratamento ao cliente que sobreviva de forma saudável, assim. Então, a primeira questão da pandemia é sempre a organização interna, né? Quais são os grupos de chat que a gente cria? Se tem grupos específicos por clientes, tem grupos específicos por área, o que a gente trata no privado, o que não trata. Porque quando está no escritório, é mais simples, a gente tem um olhar aqui, puxa para uma salinha ali, faz ali. Então, existe toda essa inteligência humana de lidar com as coisas que vai fluindo bem, né? E no remoto, a gente já começa a se deparar com algumas coisas que não são tão óbvias, porque a gente não tinha essa prática. Então, primeira coisa é o desafio interno. E aí, em relação à tratativa com os clientes, né? Como é que acontece? É muito interessante isso. A gente tem um público de clientes bastante variado. Então, a gente tem de large enterprise, né? Enterprise como Natura, Banco Inter, alguns dos nossos clientes queridos que são bastante grandes em sua estrutura, e clientes menores também, né? Clientes que são pequenas empresas, médias empresas. Então, o leque é muito grande. E para empresas grandes, essa visita presencial, trazer ele no escritório, ir até o escritório dele, são coisas que têm bastante relevância. A parte do relacionamento, ela é bastante importante ali no presencial, para reforçar laços, para resolver problemas, muitas vezes, para discutir dentro de uma reunião.
trazer para uma reunião de diretoria interna da empresa algum representante da Trek.co. Isso são coisas que trazem muito valor para o que a gente entrega, né? E com a pandemia, a gente perdeu essa possibilidade de imediato, né, nos primeiros momentos, assim. Então, a gente teve que criar laços de forma digital, inclusive com clientes que estavam entrando já nesse modelo na pandemia. Então, como é que faz para criar um laço assim tão forte só aqui através da câmera, né? É um desafio mesmo. Então, algumas coisas que muitas vezes não são óbvias, mas que a gente precisa realmente praticar. Então, câmera ligada sempre câmera ligada, né? Obviamente, a gente não vai exigir que o cliente ligue a câmera dele, mas a gente, do nosso lado da Trek.co, a gente liga a câmera, a gente sorri, a gente dá bom dia, né? Então, tem algumas regrinhas assim que a gente sempre utiliza para tentar trazer um pouco mais de calor para esse meio digital. E, claro, à medida que a pandemia vai amenizando, né, graças a Deus a gente já está num outro momento agora, a gente começa a reatar alguns laços, algumas possibilidades de encontro presencial, principalmente com esses clientes maiores, que têm uma operação mais complexa normalmente e que esse relacionamento é bastante importante. Dá um pouco de luz no que você falou, assim, porque eu acho que você falou vários pontos legais que eu queria, às vezes, dar um pouco de luz, né, em termos de marketing e comunicação, Claro. né? Então, a primeira coisa que você fez foi tratar o funcionário como cliente, né? Porque senão ele não vai ter ali uma boa comunicação com o cliente dele, né? E imagino que estava todo mundo ali apavorado, a família com medo. Então, primeiro, tratar ele como cliente. Nessa etapa, você também criou mensuração para essas empresas? Você também fez da mesma forma que você faz para o cliente final? Você também trouxe pesquisa para esse time? Para saber como que o meu colaborador ele está comigo? Você fez isso também? Vocês ajudaram, né? Vocês fizeram isso também? Esse movimento? Fizemos. Então, a gente rodou, inclusive, um pouco mais recentemente, uma pesquisa de novo. Como é que está o trabalho online, né? Quais são os prós do trabalho online? O que você sente falta? Toda hora checando com a equipe o que está acontecendo, né? E aconteceu um movimento muito importante na empresa nesse tempo também. A gente definiu que o nosso core, digamos assim, né, que a nossa forma de trabalhar oficial seria remota, né? Então, a gente tem hoje ainda... A empresa hoje, isso é 100% remota. Hoje a gente é 100% remoto. Assim, não sei se eu diria 100%, porque a gente tem um QG, assim, né? A gente tem um ponto de encontro em Belo Horizonte, a empresa originalmente é mineira, e lá algumas pessoas vão, enfim, que tem muita gente que já era de BH, né? Então, acaba que quem prefere estar no escritório, que tem uma estrutura melhor no escritório e não tão uma estrutura legal em casa, prefere ir para lá. Então, algumas pessoas a gente tem lá, volta e meia. Mas a grande parte da equipe da Trek está realmente de home office. Então, eu, por exemplo, não estou em BH, né? Eu estou em Florianópolis, que é a minha cidade natal. E eu tenho, enfim, coordenadoras que também estão espalhados aí. Tem São Paulo, Rio Grande do Sul, etc. Então, agora a equipe está alocada nos 4 cantos aí do Brasil, e é uma coisa que a gente está curtindo muito. Enfim, a pandemia foi muito triste para todo mundo, mas uma das oportunidades que a gente conseguiu emplacar nesse novo momento de empresa foi justamente expandir um pouco nossos horizontes, trazer pessoas de outras culturas, de outras regiões do Brasil, para ter mais gente diferente no time, ter mais inovação, etc. Então, isso foi pelo menos uma coisa que a gente conseguiu de bom, assim, com essa migração para o home office. Mas a gente Sabe que esse podcast tem uma particularidade nesse sentido, né? Que você, no caso, está no momento em Florianópolis, como você mencionou. Eu estou em São Paulo, especificamente em Alphaville, e a Ana está na Eslovênia. Ela mora na Eslovênia. São 5 horas à frente, Aninha? 5 ou 4. Morar é uma palavra grande, né? Eu não sei ainda se eu moro aqui, não. Mas eu tenho um ponto aqui de apoio em Eslovênia e a gente fica difuso de 4 ou 5 horas de diferente. E a minha empresa também nasceu 100% online. Eu acho que da Renata também, né, Renata? Você faz ainda muita reunião presencial, mas 100% online. Eu queria até te perguntar com a deixa da Renata, sabe? Porque o que é uma crise, uma pandemia? É uma mudança de comportamento, né? Tudo que é muito rápido, a gente tem que mudar muito rápido. Já que vocês fazem um trabalho de ponta a ponta, né, com seus 2 clientes, colaborador e cliente final, eu queria também te perguntar assim, o que vocês sentiram de maior diferença? Porque ainda, até a parte do trabalho remoto, tem empresa que falou não, né? A gente vai voltar toda presencial, tem empresa que escolheram isso. Então, trabalhar todo online igual vocês, o colaborador ele mudou o que ele sente para escolher uma empresa, e eu acho que o cliente final também. Então, eu queria assim, um pitaquinho assim, seu também de insight sobre isso. O que vocês sentiram nessa ruptura de
critério de decisão, tanto para esse colaborador final quanto para esse cliente, na hora de escolher uma empresa para trabalhar ou para comprar? Bom, em relação ao cliente interno, né, os colaboradores, essa migração em definitivo para o home office, para o online, ela meio que abre uma possibilidade aí que a gente sabe da pessoa resolver se desligar da empresa, não está mais ali. Porque tem muita gente que não se adaptou, né, com o modelo home office, não gosta de estar em casa, ou já fica muito tempo em casa. Então, quando a empresa toma esse tipo de decisão, ela está sabendo que ela vai abrir mão aí de alguns talentos que não vão querer esse tipo de regime, né, de trabalho para sempre, digamos assim, né? Porque tem empresas que foram para online no momento da pandemia e voltaram, né, como você mesma mencionou. E tem muitos empresários que realmente preferem voltar, inclusive pelo desafio de manter uma cultura. Como é que se mantém uma cultura de empresa forte com cada pessoa espalhada num lugar, cada pessoa, né, às vezes até num fuso diferente, né? Então, você, por exemplo, Ana, tá na Eslovênia, não é isso? Então, assim, a gente está aqui trocando ideia, a gente pode estar criando algum tipo de cultura, mas querendo ou não, até pelo fuso, já vai ter um momento que a gente não vai conseguir ter uma comunicação síncrona, né? E no online, tá tudo bem a comunicação ser só assíncrona. E é esse o grande desafio que a gente tem dentro dos times. A gente acaba que, até pelo WhatsApp, né? E por estar todo mundo normalmente sempre na mesma time zone, digamos assim, né? Na zona de horário, a gente tem muito essa coisa do: oi, fulano, tudo bem? Tá aí? Vamos falar rapidinho? Entra aqui na sala. E quando você está numa cultura home office, online, isso já não pode mais ter espaço, porque se for chamar a Ana às 11 da noite aqui no Brasil, né? Ou se for chamar a Ana que seja às 3 da tarde aqui no Brasil, para ela já é outro momento dela, não vai estar online. E não tem que estar online mesmo, né? Então, acho que essa adaptação, principalmente da comunicação de síncrona para assíncrona, porque nos escritórios é síncrono, né? Fulano, chega aí, vamos tomar um café. Não tem como não, né? Agora, no online, não. No físico você sente mais, né? A minha empresa Total. tem anos já no online, numa época que não era. E o que eu senti de principal desafio foi na seleção mesmo, de pessoas terem uma estrutura para trabalhar em casa, porque tem mães que adoram trabalhar em casa, mães e pais que adoram trabalhar em casa, porque consegue ver o filho crescendo, e tem mães e pais que falam: isso me atrapalha, eu não consigo fazer algo com qualidade gerindo a casa ao mesmo tempo. Então, é de perfil, tem gente que trabalha melhor online. Eu sentia também que, assim, você tem que ter mais tato na comunicação em palavras, colocar um emoji, ter mais gentileza, porque você vai ter que interpretar, às vezes, nuances que são corporais e você está falando no WhatsApp ali. Então, para a gente também, ainda, apesar de anos a gente trabalhar nesse formato, ainda é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, também é a oportunidade de você ser uma excelente profissional em Florianópolis e eu posso te recrutar se eu não tenho você na minha cidade, né? Então, Exato. a gente também viveu isso. E na frente do consumidor, que você que está falando tanto de sentimento, que é algo que é memória inconsciente, né? Quando a gente fala de sentimento, é eu não lembrar só de você hoje, eu lembrar de você como compra futura também. O que mudou aí nessa ruptura que você sentiu, já que vocês estão com frente de grandes marcas e pequenas marcas no varejo do Brasil? Bom, para a gente mesmo presencial, a gente já atendia num formato online. Por ser uma empresa de tecnologia, então a gente já fazia calls, né, videoconferências, etc. Só que, claro, tinha uma possibilidade de ir até o escritório do cliente, volta e meia, fazer um relacionamento mais presencial, foi o que a gente estava falando, né? Então, foi realmente um momento de não ter mais esses contatos presenciais, né, esporádicos, e ficar full ali, totalmente focado nas videoconferências. Então, um modelo de negócio não, mas um modelo de trabalho que a gente tinha com os clientes, com o consumidor final, o nosso consumidor final, ele não mudou muito. Na verdade, o maior desafio foi a adaptação interna nossa, né? Que é esse negócio da comunicação assíncrona, também as ferramentas, tá, Ana? Então, tu falou ali do WhatsApp, por exemplo, né? Existe uma ferramenta do Facebook, né, do Meta, que é o Workchat, né? Então, no primeiro momento, a gente estava usando o Workchat, etc. E em algum momento, a gente entendeu que algumas funcionalidades ali não atendiam a nossa necessidade de organização da comunicação. E aí, a gente fez uma migração e hoje em dia a gente está em outro programa que nos atende muito mais. Assim. Então, a gente tem que olhar para processos internos, ferramentas, sem dúvida nenhuma, tem que ter as ferramentas certas para conseguir fazer uma comunicação assíncrona funcionar, né? E, como você tinha comentado antes, ter pessoas que gostem desse modelo para continuar com a gente, para que ele não seja mais entendido como provisório, né? E acho que um dos desafios foi isso um pouco também, de muitas pessoas
continuarem encarando como provisório, não, de repente a gente volta e tal. Só que a empresa fez esse movimento, inclusive, de começar a contratar fora, né, do estado. Então, isso já era um indicativo grande de que a gente não ia mais voltar exatamente para o mesmo modelo de antes. Então, a gente está meio que beirando um híbrido, porque a gente ainda tem o nosso escritório lá, e quem estiver por perto pode usar. Tem alguns coworkings que a gente também já chancelou como, quem quiser ir em São Paulo, tem o work e tal. Mas o geral é remoto mesmo. Então, para o consumidor final, impactou pouco, a não ser essas visitas esporádicas que fazem falta, que agora a gente pode começar a voltar a retomar, né? Mas o impacto maior, sem dúvida nenhuma, foi interno. Só para a gente tentar encerrar aqui, você falou que atende também pequenas e médias empresas. O que você recomenda? Qual seria a sua primeira pesquisa? Como que uma empresa pequena e média começaria esse tipo de trabalho para entender seu cliente? Eu recomendaria começar com o NPS, tá? O NPS vai medir ali como é que a lealdade com a marca. Mesmo que seja uma marca pequena, ela já tem o seu público. Então, você pergunta, de 0 a 10... essa sigla? É Net Promoter Score. Então, Okay. É o quanto que o seu cliente te promove ou não para pessoas da confiança dele, né? Por isso que é uma métrica de lealdade. Então, o Net Promoter Score, ele vai ser exatamente essa pergunta de 0 a 10, perguntando quanto que a Renata recomendaria a marca tal para um amigo ou familiar. Então, a Renata tem que se colocar ali como um agente de recomendação. Isso é muito sério. A gente não vai recomendar o que a gente não confia. Por isso que é uma métrica tão importante para a gente medir como é que a marca está dentro do seu grupo de consumidores. A partir dali, a gente já começa a ver, beleza, se eu só tenho notas 9, 10, eu tenho bastante promotores da minha marca. Então, alguma coisa certa eu estou fazendo, porque eles estão me recomendando, eles estão vendendo a marca para mim, que é o melhor cenário, são os advogados da marca. Agora, se as minhas notas estão em 7, 8, opa, tá neutro. Então, eles não estão me recomendando de fato, não são meus promotores, mas também eles não estão falando mal de mim. Então, eu preciso trabalhar alguma coisa para encantar essas pessoas que estão, né, tendo acesso à minha marca, para que eles virem 9 e 10, que são os promotores. Se for de 6 para baixo, eu tenho os detratores. Então, esses caras aí não só não recomendam a minha marca, como se alguém falar, vou comprar a marca tal, cara. Não, cara, se eu fosse você, eu não comprava, porque eu tive esse problema, aquele problema, não recomendo. Então, os detratores precisam ser tratados com muito carinho também e cuidado, porque eles tiveram alguma decepção, algum problema, alguma interação que foi ruim, né? E se a gente não tiver acesso a essas pessoas, a esses feedbacks, a gente não consegue transformar as pessoas que têm contato com a nossa marca em promotores, né? E eles espalham até muito mais, né? A gente... É o perigo. Eles são detratores mesmo, porque quando a gente teve uma experiência ruim, a gente conta para umas 5 pessoas. A gente teve uma neutra, ficou para a gente. Agora, para ter um 9 ou 10 é quando foi o ou, quando você falou assim, é tão importante, foi tão relevante que eu lembrei de indicar. Essa pesquisa eu faço na minha empresa, então até gostei de saber que estou fazendo certo, né? Que a gente isso aí. Acho que o NPS é legal para começar, para já sentir, entendeu? Que de repente, se você tem aí uma amostragem que traz muito detrator, você já sabe. Liga o sinal, o alerta amarelo aí. Bom, agora vamos começar a olhar melhor a jornada. Em que momento que eu tenho mais contato? Em que momento que eu percebo que eu tenho mais atrito? Aí você olha os atritos da jornada e começa a endereçar. Aí faz o NPS de novo e vê se melhorou, né? Mas antes disso, você tem ali o de 1 a 5, quanto que essa interação deixou a Ana satisfeita? Quanto que essa interação aqui deixou a Renata satisfeita? Então, vários momentinhos de satisfação transacional vão aos poucos criando, né, o que a marca é para o cliente, se ela é boa, se ela é ruim, e etc. Então, é um conjunto de fatores, viu, Renata? Não é muito simples assim, mas começar também não é difícil. É só para dar um direcionamento mesmo, né? Claro. Assim, para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo e ficou curioso e achou que pode ser um bom momento de inserir esse tipo de pesquisa, de investigação para conhecer e para entender o cliente, né? Como que o cliente percebe ele. Acho que você deu um direcionamento bem bacana aí para a gente, de maneira bem simples, que dá para, pelo menos para quem estiver assistindo, ir para uma direção, né? Sair do zero, né? É isso aí. E assim, uma outra dica que eu vou deixar aqui para os ouvintes do Clientividade é o blog da Trek.co tem um monte de artigos, a gente publica semanalmente lá sobre experiência do cliente, sobre ferramentas, sobre métricas e muito conteúdo para quem está começando mesmo, né? Então, vale a pena acompanhar, assim, a Trek é referência hoje em Customer Experience no mercado, então o nosso blog é bem movimentado, assim, as pessoas gostam bastante de trazer questões, né, de buscar ajuda da Trek, até como consultoria, não necessariamente como cliente, muitas vezes não está nesse momento ainda, mas é uma boa para quem está nos ouvindo querer entender um pouquinho mais, né? E a gente tem
também um braço que é a universidadetrek.com. Tem cursos ali muito legais também, cursos que a gente dá nas empresas sobre NPS, C7, né, métricas no geral. E tem, inclusive, um curso lá gratuito, super legal, sobre fundamentos da experiência do cliente. Qualquer um pode ir lá fazer, um curso bem completinho, bem enxuto também, que já tira a pessoa do zero, assim, de jeito incrível. Ela vai de 1 a 10 ali rapidão e já começa a conseguir se familiarizar um pouco mais com esse universo das métricas, né? Então, é uma boa pedida aí para quem está nos ouvindo, se quiser se aprofundar um pouquinho. O que eu acho mais legal dessa ideia da gente formar os pequenos e os médios a começarem a entender pesquisa, saber perguntar, é porque muitas vezes a gente vê que eles têm várias ideias de novos produtos ou serviços que saem da cabeça dele, mas não teve nenhum insight de cliente. E às vezes de resposta, tá ali a resposta que você precisa de um novo serviço que você pode oferecer, que você pode rentabilizar, é só em escutar esse seu cliente. De uma queixa que ele tem, você gera ali um novo produto, um novo serviço, e você às vezes lança um produto que não tem nada a ver, que vai dar errado, porque você esqueceu de fazer o dever de casa inicial, né? Adorei, Liz. Eu ficaria aqui mais 2 horas falando só disso. Porque verdade. A gente não falou nada, tem muito mais coisa ainda. Você quer deixar uma dica final, assim, para a galera? Essa da universidade eu achei show de bola, mas alguma coisa a mais, assim, que você acha que é importante deixar? Também como acha você mais, além da empresa? Como que as pessoas entram em contato com você? Assim, para finalizar, a gente falou muito aqui sobre colocar o cliente no centro da operação, né? A gente não usou tanto essa expressão, mas a gente falou o tempo inteiro disso, né? Então, acho que um recadinho final, Ana e Renata, é realmente quando a gente pensa em colocar o cliente no centro, não é porque é uma tendência, não é porque tá todo mundo colocando, vou colocar também. É porque o cliente é a nossa razão de ser, né? Uma empresa sem cliente não existe. Então, é importante olhar para esse ativo tão importante, talvez o mais importante realmente, olhar com carinho, colocar no centro, justamente por isso que a Ana falou. Ele tem muito a dizer. É o cliente que vai nos dar os insights melhores para a gente fazer ter uma operação melhor, ter assertividade no que a gente está fazendo e ter, claro, eficiência, né? Sem eficiência, a gente gasta recurso, gasta dinheiro, né? Gasta tempo, saúde, muitas vezes também. Então, colocar o cliente no centro, olhar para o cliente, ouvir o cliente, né? Dar voz a esse cliente é o melhor caminho que a gente tem para não ficar, né? Às vezes, pelas beiradas, inventando projeto que não faz sentido, lançando produto que não tem público. Acho que é muito importante e a gente se colocar no lugar desse cliente, porque agora a gente está numa perspectiva da empresa. Estou falando aqui como Trek.com, mas em outras perspectivas, eu sou a cliente, eu sou a paciente, eu sou a estudante, né? Como é que eu quero ser tratada? Como é que eu quero ser ouvida, né? Quais são os canais que eu acho que fazem sentido de interagir com a marca que eu estou consumindo? Então, é basicamente um grande exercício de empatia, sabe? Claro, eficiência e empatia. Então, por isso que eu gosto muito desse tema, porque a gente está sendo bastante prático e bastante humano também, né? O cliente somos nós. Em algum momento vamos ser clientes, pacientes, estudantes, etc. Então, é um assunto muito gostoso de falar e a gente podia, né, como vocês falaram, continuar falando sobre isso. Para entrar em contato com a Trek, a gente tem o nosso site, trek.co mesmo, entrar lá, tem o nosso blog, né? Tem os nossos números ali também, podem mandar mensagem para a gente, nossa equipe de suporte @trek.co também vai estar lá pronta para atender. E o que a gente tem como objetivo de empresa é realmente espalhar a palavra do CX, né, a palavra da centralidade do cliente, fomentar esse ecossistema. Recentemente, a gente teve o CX Summit, né, que foi um evento aí de 1.500 pessoas aproximadamente, só com as maiores feras de Customer Experience falando aí, foi em São Paulo, e foi incrível, foi um momento ali de relacionamento presencial que a gente estava sentindo tanta falta, né, depois da pandemia, que a gente pretende fazer para os próximos anos também. E a gente ainda vai lançar pesquisas de tendência de mercado, fizemos há pouco a coleta aí de muitas percepções de profissionais da área de CX. Em janeiro, a gente deve estar lançando a pesquisa CX Trends também para fomentar o mercado. E a gente vai continuar puxando esse assunto, porque a gente acha extremamente importante, é a nossa missão mesmo. Cecília, muito obrigada. Para quem quiser saber um pouco mais da empresa, Trek, TRACK, a gente vai colocar por escrito aí, .co. E muito obrigada pela conversa, foi bem interessante, envolvente, engrandecedora. Tenho certeza que a gente aprendeu bastante aqui. E, bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo Clientividade. Obrigada, Cecília. Eu que agradeço. Para mim foi uma honra, viu, meninas, participar aí do início do Clientividade. Obrigadíssima.